Bom dia para todos. Mais uma vez estamos aqui, para fazer esse processo do... Mas vamos lá. Bom, o corpo humano, ele é um só, certo? Nós temos um corpo humano. Mas ao mesmo tempo, ele não é só um corpo. Ele é um conjunto de formações, tecidos e sistemas. Eles precisam funcionar em harmonia. Para quê? Para que o corpo permaneça saudável. Então a gente precisa ter esse corpo saudável para poder fazer os nossas atribuições no dia a dia. Assim como numa orquestra, a sinfonia, todos os instrumentos precisam estar completamente alinhados e em sincronia para que a música saia realmente boa e agradável aos ouvidos. E pensando nisso, eu queria ler com vocês o que está escrito lá em Atos, capítulo 4, dos versículos 32 ao 35. Nós vamos entender um pouquinho sobre a unidade. Lá em Atos 4, 32 ao 35. Atos 4, 32 a 35 diz o seguinte: Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Bom, esse texto ele fala sobre o começo da igreja, sobre a comunidade cristã, sobre como aquele povo vivia conforme eles iam aceitando a palavra do Evangelho. E pensando nesse texto, me surgiu uma questão: o que é ser uma igreja unida nos nossos dias? O que é ser uma comunidade de fato? E pensando nessas perguntas, o texto ele pode nos trazer três respostas. Resposta número 1: uma igreja unida não é egoísta. E aonde que a gente acha isso? Lá no próprio versículo 32, onde ele fala: ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ali, provavelmente haviam pessoas que tinham muito dinheiro. Provavelmente haviam pessoas que tinham uma boa condição financeira, não apenas de bens materiais, mas de moeda mesmo financeira. E nada eles tinham como sua, exclusivamente sua. Eles dividiam tudo. Então eles não se preocupavam com os próprios bens. Eles se preocupavam com o corpo ali daquele ajuntamento, que hoje nós conhecemos como igreja, mas na época não era realmente uma igreja, era um ajuntamento de pessoas que falavam do Evangelho. Então, uma igreja unida não é egoísta. Quando a gente era criança, eu pelo menos, costumava brincar bastante de massa de modelar. Vocês provavelmente já brincaram de massinha de modelar, né? E a gente tinha uma questão assim muito nossa, de querer juntar tudo em uma só, mesmo que elas fossem de cores e formatos diferentes. A gente queria sempre juntar elas para fazer uma coisa só, uma bola grande, para a gente poder fazer uma coisa desse tamanho e poder fazer a volta. Então, para a gente, não importava a cor, não importava o formato, o que importava era que elas estivessem juntas, que elas estivessem unidas, para que a gente pudesse fazer o que a gente bem quisesse. E é assim que Deus trata com a gente. Não importa a nossa cor, não importa o nosso formato, não importa o nosso tamanho, não importa de que país a gente é, de que país a gente veio, o que importa é que nós sejamos um só corpo, para que Deus possa nos moldar da maneira que Ele quer. Então, uma segunda resposta: uma igreja unida demonstra frutos. Não bastava só a igreja falar: nós somos unidos, nós
dividimos tudo, tudo nos é comum. Mas no versículo 33 ele mostra, com grande poder, eles davam testemunho da ressurreição de Cristo. E entre eles havia abundante graça. Não adianta somente você falar, não, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Nós temos que demonstrar para as pessoas esses frutos. Não adianta somente a gente olhar e falar, não, aqui nós somos uma família, a família de Cristo. Nós somos como aquela massa de modelar, nós somos um só. Mas nas mãos de Deus nós devemos abrir essa possibilidade de sermos modelados, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam quem nós realmente somos e que nós possamos testemunhar dessas obras que Deus faz na nossa vida. E muitas vezes essas árvores frutíferas, né, elas não só abrilhantam o lugar, não só demonstram beleza, mas elas aromatizam o lugar. Dependendo da planta, dependendo do fruto, eles aromatizam. Então é isso que nós temos que demonstrar para as pessoas ao nosso redor. Nós não devemos ser apenas um corpo unido, nós não devemos ser apenas uma árvore frutífera, mas nós devemos fazer a diferença onde nós estivermos. Nós devemos demonstrar de fato que Cristo nos salvou e que ao nos salvar nós somos pessoas diferentes. Nós não apenas agora somos parte de um corpo, mas nós somos também instrumentos na mão dele para abrilhantar o mundo, para ser sal da terra, para realmente trazer a esse mundo uma luz que está faltando. Então nós temos que ser mais ou menos como uma lanterna, onde a luz está lá dentro, que é o Evangelho, mas é a lanterna que é o instrumento. Então nós temos que ser esse instrumento, nós temos que dar esse fruto, trazer a luz ao mundo que vive em trevas. E uma terceira resposta àquela pergunta, o que é ser uma igreja unida. Uma igreja unida, ela apoia. Nós vamos ver nos versículos 34 e 35 que nenhum necessitado havia entre eles. A gente consegue imaginar hoje um lugar onde não haja nenhum necessitado? Onde você olha e fala assim, não, aqui realmente ninguém está precisando de nada, ninguém está necessitado. E a gente vê aqui que o povo ele não vivia só em união, não vivia só ali um só corpo, um só coração, uma só alma, mas eles abriam mão das coisas. Eles, como a gente falou no primeiro ponto, eles não eram egoístas. Eles estavam ali juntos, com um só coração, com uma só alma. E como a gente falou, eles demonstravam frutos. Eles mostravam para os outros como que era, de fato, ser um corpo. Então no versículo 34 e 35 ele vai falar tudo que eles tinham. Eles vendiam, os que tinham terra, que tinham casa, e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então era distribuído a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então aqui eu acho interessante que ele mostra assim, a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então não era para a pessoa esbanjar. Tipo, eu estou necessitado, mas já que vender ali, eu vou pegar bastante para eu poder comprar minha terra. Não, eles, à medida que tinham necessidade, à medida que o Danilo precisasse de um sapato, poxa, temos aqui, alguém vendeu a terra, trouxe aqui, então toma aqui, Danilo, vai lá comprar o seu sapato que você está precisando. É a medida. Então não era para viver em abundância, mas era para que ninguém houvesse necessidade, para demonstrar a união, para demonstrar aqui como as pessoas podem ser iguais perante Deus, não só ricos e pobres. Não, para Deus isso não existe. E ali naquela igreja primitiva também não existia, porque os ricos ajudavam os pobres. Os ricos, eles traziam o que eles tinham, e era interessante até um sistema administrativo. Eu sou formado em administração, eu acho muito interessante, porque eles não simplesmente cada um fazia do jeito que queria. Eles vinham, traziam para os apóstolos, que eram os líderes, e os apóstolos dividiam. Por quê? Organização. Um corpo unido precisa de organização. E eu queria trazer um exemplo disso, que na minha igreja, lá em Brasília, existe um projeto chamado Quilo do Amor.
No que consiste isso? A nossa igreja ela arrecada alimentos, ou cestas básicas no geral, para realmente fazer essas cestas básicas e distribuir para famílias carentes que moram lá perto da nossa igreja, que têm necessidade e que são cadastradas na nossa igreja. Eles vêm até a nossa igreja e são cadastradas. Então ali, naquele momento, a nossa igreja ela busca cada dia trazer essa união. Porque ali a gente não vai só entrega o alimento. Toda vez que a gente vai, é uma visita. Não é simplesmente eu trouxe aqui, pega a sua cesta básica, um beijo com Deus e Jesus te ama. Não. Tem um momento que o pessoal que vai é preparado para isso, eles pregam, eles falam um pouco da palavra. Muitas dessas famílias já visitaram a nossa igreja por questões de, vamos lá no culto domingo, e eles acabam indo. Muitos acabam aceitando a Cristo naqueles momentos. Então, e aí a gente pergunta, né? Poxa, mas aí foi unida até tal momento, aí veio a pandemia, e agora? A nossa igreja veio e falou, cara, a gente não pode ficar parado. A pandemia, ela não pode nos prender, nos impedir de demonstrar os frutos. Então, o que a nossa igreja fez? Fez o drive-thru do Quilo do Amor. Todos os sábados, das 10 da manhã até as 16 horas, e um grupo de pessoas ficava lá na porta da igreja, numa tendinha, os carros passavam, entregavam o alimento, a gente higienizava, botava para dentro da igreja, para fazer as cestas e levar para aquelas famílias. E é interessante perceber que nesse momento foi quando a igreja mais conseguiu arrecadar alimentos. Por quê? Porque antes o Quilo do Amor era no segundo domingo do mês, então na igreja as pessoas iam e entregavam. Como era drive-thru do lado de fora da igreja, muitas pessoas vinham e falavam, que interessante, vou ajudar. E muitas pessoas não crentes passavam com o carro e davam esse apoio. Então, um bom ponto aqui para a gente pensar, era uma igreja que estava produzindo frutos, e frutos que demonstravam para as outras pessoas, e pessoas que queriam também ajudar. Pessoas que muitas vezes elas estavam prontas para ajudar, mas não sabiam como. E a nossa igreja ajudou. A nossa igreja trouxe para elas essa possibilidade de ajudar. Então, vamos recapitular. Uma igreja unida, ela não é egoísta. Uma igreja unida frutifica. Uma igreja unida apoia. Não adianta a gente querer falar, não, a gente é uma igreja unida. Se dentro da nossa igreja tem pessoas passando necessidade e ao mesmo tempo tem pessoas que são abastadas de bens e uma não ajuda a outra. Não adianta você dizer que você é unido se você passa por isso. Uma igreja unida, ela frutifica. Não adianta você ser uma igreja fechada, que só para dentro que são as coisas boas. Você tem que expandir, você tem que sair. Da porta para fora é o que deve ser visto, é a frutificação. Uma igreja unida apoia não somente uns aos outros, mas uma igreja unida apoia aos de fora. Então, pensando nisso tudo, pensando numa questão de que é uma igreja unida, eu quero que vocês lembrem de uma única frase. Uma igreja unida é uma igreja relevante. No nosso meio, a gente fica muito preocupado em pensar, não, a nossa igreja tem que crescer em quantidade de membros, a nossa igreja tem que ser a maior igreja da cidade, quando na verdade o que realmente importa é que a nossa igreja seja unida e que ela seja relevante no nosso meio, na nossa cidade, no nosso bairro. Então, assim como o nosso corpo precisa do nosso cérebro para funcionar tudo em harmonia, e como a orquestra precisa do maestro para que tudo permaneça na harmonia certa, a nossa igreja precisa de Deus. Precisa do exemplo de Jesus Cristo. Então, assim como nós temos algo para nos guiar, no caso do nosso corpo, dos nossos sistemas, nós temos o nosso cérebro, como a própria orquestra tem lá o seu maestro, a igreja de Cristo tem que ter Cristo, tem que ter Deus, para guiar os passos e para que no final a gente possa realmente chegar lá e se encontrar com Ele na eternidade. E a unidade da igreja ela é importante não só para que nós sejamos unidos, mas para que a nossa igreja continue crescendo, saudável, gerando frutos e impactando a sociedade em que ela estiver inserida. Porque não adianta a gente ser uma igreja 007.
que ninguém sabe que está lá. A gente tem que ser uma igreja que demonstre os frutos do Evangelho. A gente tem que ser uma igreja que, assim como era a igreja lá em Atos, que eles testemunhavam da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. Então que a nossa igreja, que a nossa unidade gere isso, gere um bom testemunho da ressurreição de Cristo, e que nós possamos demonstrar essa graça que temos por causa de Cristo Jesus. Amém? Amém.